O PROCON estadual começou um levantamento nos postos de combustíveis para verificar se houve aumento abusivo nos preços do álcool e da gasolina. Quem conversa com a gente sobre essa fiscalização é o gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás, Gleidson Tomás. Boa tarde, Gleidson. Boa tarde. Você estava comentando agora há pouco, todo ano a história se repete, né? Pelo que o PROCON já viu, houve aumento aí abusivo no preço do álcool e da gasolina? Olha só, primeiro a gente precisa identificar quais foram esses percentuais de reajuste. Então, por isso que o PROCON iniciou um levantamento de preços. A nossa previsão é que nós possamos atingir aí pelo menos 200 postos de combustíveis na capital, e a partir da identificação de qual foi o percentual, tanto da gasolina como do etanol, de reajuste, nós vamos notificar esses postos para que apresente não só a nota fiscal de compra e de venda, mas principalmente a planilha de custos, porque a gente sabe que tem custos diferenciados e é esse documento que é o principal para que seja identificado se há ou não indícios de elevação sem justa causa. A gente está vendo a imagem, o etanol está chegando a quase R$ 3,00 e a gasolina quase R$ 4,00, né? Isso que estimulou o PROCON, foi esse reajuste? Exatamente, porque ainda que as informações de algumas empresas seja por causa do problema da entre-safra, claro que quando há uma grande demanda pela gasolina, que seria a forma mais alternativa com o aumento do etanol, a gente sabe que teria sim um aumento, mas não seria no mesmo instante. Então, se houve queda na produção de cana, é claro que iria acontecer um reajuste no etanol, mas não seria simultaneamente com o aumento da gasolina, ainda que a gasolina tenha um certo percentual de etanol. Então, é esse foco principal que o PROCON vai identificar, vai procurar identificar. Mas pelo levantamento desde segunda-feira, já dá para adiantar alguma coisa? O que já foi constatado, não? Não, por enquanto é só esses percentuais de reajuste. Então, ou seja, só depois de todas essas análises. E é bom que a gente ressalte que não é somente os postos de combustíveis que serão analisados. Toda a cadeia de produção será verificada, tanto as usinas e as refinarias que venderam para as distribuidoras que venderam para os postos e os postos para o consumidor final. Então, é toda a cadeia que será investigada. Agora, o Sindiposto não adiantou ainda nada por que desse reajuste? Não, nós notificamos inclusive a Cifaeg para que apresse os esclarecimentos. Então, todas essas informações adicionais, elas comporão essas análises de investigação. Porque ainda que esses postos sejam livres para definir seus valores, inclusive suas margens de lucros, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Elevar o preço de produto ou serviço sem justificativa é prática abusiva, então fere aí o Código de Defesa do Consumidor. Pois é, constatado esse aumento abusivo, o que pode acontecer com esses postos? Bom, cada posto, é claro, vai ter o prazo para se defender, mas sendo configurado e não havendo aí defesa suficiente para respaldar, eles serão aplicados às sanções legais, a aplicação de multa, e todo o processo será enviado tanto para a DECOM, para que na esfera criminal faça as investigações necessárias. Nós enviaremos também ao Ministério Público e ao CAD, do Ministério da Justiça, para, dentro da questão de direito econômico, das regras da defesa da concorrência, seja verificado também. Podem ser multados. Exatamente. Agora, no ano passado, em julho, também teve, né? Parece que em julho, se não me engano, essa mesma história, né? O PROCON atuou, fez o levantamento, mandou o processo para a Justiça, Ministério Público. E que pé que está esse processo, Gleidson? Olha só, naquela vez teve um aumento simultâneo, né? Sem nenhum fator adicional que justificasse aquela elevação por quase 100% de todos os postos. Então, nós conseguimos eliminar, que fizeram com que os preços retornassem aos parâmetros antes do reajuste. Então, esses processos estão na Justiça, e os postos, é claro que eles recorreram, mas a Procuradoria do Estado ela já está aí contestando esses recursos de cada um desses postos. Agora, uma situação curiosa é que as distribuidoras são aqui em Goiânia, né, dos combustíveis para os postos. Aí você viaja para o interior, Goianira, aqui a 30 quilômetros de Goiânia, você encontra o preço da gasolina e do álcool 50 centavos mais barato do que o praticado aqui em Goiânia. Por que essa realidade persiste aqui em Goiás? Olha só, são diversos fatores. As regras da defesa da concorrência ela é muito complexa. Então, a gente sabe que cada posto ela tem as suas despesas diferentes. Digamos que um mesmo posto, dois postos, eles adquirem o produto do mesmo distribuidor, mas um tem 8 funcionários, o outro tem 2 funcionários. Então, elas têm umas despesas diferentes, seus custos são diferentes, que impactaria, ou pelo menos deveria impactar, com preço diferenciado. Só que, por exemplo, se numa região 3 postos de combustíveis praticam um preço,
O outro concorrente, para não perder venda, ele vai colocar aquele preço praticamente o mesmo, ainda que ele tenha custos diferentes, ainda que ele tenha adquirido o produto de outro distribuidor. Então, é isso que a gente vai verificar. Agora, em Goiânia, parece que a maioria dos postos tem, né, esse gasto aí mensal, parece que igual, né? Porque o preço... Exatamente. Agora, é isso que nós vamos identificar. Então, a análise individual, então, ou seja, a partir do momento que cada um desses postos apresentarem toda essa documentação, essa análise será feita minuciosamente, olhando toda aquela documentação apresentada por cada um desses 100 postos de combustível. Então, é um trabalho bastante árduo, bastante minucioso, mas nós vamos dar, assim que nós concluirmos, uma posição para a sociedade. Agora, a Petrobras acabou de anunciar que, né, desde 2009 não acontecia uma diminuição no preço da gasolina e do diesel. Parece que vai baixar para o consumidor aí 5 centavos nas bombas. Você acredita que o consumidor goianiense, principalmente, vai sentir essa diferença a partir da semana que vem? Olha só, como consumidor, se nós vivêssemos num país onde os fornecedores, as empresas agissem corretamente, é claro que esse impacto na redução do preço nas usinas impactaria para o consumidor. Só que muitos desses agentes, eles veem essa redução como uma possibilidade de aumentar os seus lucros. Então, mas é bom que a gente deixe bem claro, essa redução é para as usinas. Então, as usinas vendem para a distribuidora. Vai depender da distribuidora passar essa redução também para os postos e dos postos para o consumidor. Então, a gente sabe que quando há um aumento, rapidamente isso daí chega na ponta para o consumidor, mas uma redução não é tão assim fácil de chegar até a ponta, porque muitos desses agentes utilizam essa questão para aumentar os seus lucros. Agora, o levantamento do PROCON sobre esse possível aumento do preço do álcool e da gasolina, deve ficar pronto terça-feira, você estava dizendo. A coleta de preço, sim. A gente pretende aí concluir essas 200 visitas na terça-feira, e a partir da identificação do percentual de reajuste de cada um desses produtos, gasolina e do etanol, nós vamos notificar. E tem um prazo de 10 dias para que essas empresas apresentem a documentação, que será analisada individualmente e confrontada com os valores, com as notas das distribuidoras e das usinas também. Se tiver irregularidade, vai haver multa, então? Sim, vai aplicação de multa, e se for necessário entrar com alguma medida judicial, como ação civil pública, por exemplo, o PROCON vai entrar também. Tá certo. Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do PROCON aqui de Goiás. A gente agradece muito os seus esclarecimentos aqui no JBC. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigado.